Olá, minha gente! Estamos de volta aqui para falar de mobilização missionária. Que tema maravilhoso! E nós vamos avançar nele falando de uma forma mais prática qual que é a atuação do mobilizador, em quantas áreas que ele pode atuar, né? Você assistiu a aula sobre o conceito de mobilização? Ainda está lembrando de tudo? Está fresquinho na memória? A gente falou sobre o mobilizador ser aquela pessoa que conecta, né, a todos, a igreja local, os vocacionados, o campo, a necessidade dos povos, né, que ainda não foram alcançados pelo evangelho. E a gente falou aqui sobre pontos do coração do mobilizador, né? Ele precisa ter um coração voluntário, precisa ser aquela pessoa que entende esse pertencimento como corpo de Cristo, como uma parte atuante no reino, o amor que ele deve ter por missões, né? De atuar para que os povos conheçam ao nosso Senhor, a conexão que ele faz entre as pessoas, entre as situações e o auxílio, né, esse desejo de contribuir, de auxiliar aqueles que necessitam. E hoje a gente vai trabalhar aqui exatamente as ações em duas partes. Vamos lá. Primeira parte, a gente vai trabalhar o mobilizador com a igreja local, certo? Maneiras de atuar na igreja local. E depois nós vamos trabalhar esse mobilizador pensando nessa conexão do missionário com a igreja local, fazendo essa mediação. Combinado? Então vamos avançar para que a gente consiga falar sobre todos os pontos, com todos os detalhes. De novo, vamos, tá? Canetinha aí anotando tudo. Por que é importante isso? Porque você já vai se vendo aí, opa, nesse ponto aqui eu posso contribuir, olha, aqui é a minha vez, né? Então, fique ligado nisso, né? Eu não quero que as aulas aqui, elas sejam, sabe, uma teoria para você anotar e receber informações. Isso aqui é prático. Meu desejo é que você se torne um mobilizador, é que você desperte para fazer alguma coisa aí onde você tá. É aqui agora, vamos agir, vamos mobilizar, vamos encarar esse desafio dessa necessidade grande das nações de conhecer o Salvador, de ter acesso à palavra de Deus que contém a verdade que liberta, a verdade que transforma vidas, a verdade que traz essa salvação eterna. E qual é o meu papel nisso? Então é por isso que é uma aula prática, minha gente. Você tem que estar aqui envolvido. A gente está falando aqui sobre a nossa vida. O que eu faço com essa informação? Como eu atuo? Vamos? Combinado que a gente vai pensar nessa aula assim? Nos incluindo aqui? Conto com você, tá? Vamos lá. Primeiro, como que esse mobilizador ele pode atuar junto com a igreja, linkando essa igreja com a grande comissão? O primeiro aspecto, o mais conhecido, é trabalhar com os eventos missionários. Ele vai agilizar e mobilizar os cultos, os congressos missionários, né? As conferências. Aí você diz assim, mas eu não sou o líder de missões. Mais uma vez, eu falo, o mobilizador ele não precisa ser líder de nada. Ele pode auxiliar a liderança que existe, ele pode auxiliar o ministério de missões que está na igreja para que isso aconteça, tá bom? Ele vai ser aquela pessoa chave que vão contar. Chama o irmão, chama a irmã, porque eles são peças fundamentais nesse ministério. É isso que é o nosso desejo aqui, que você seja essa pessoa chave, essa pessoa que outras podem contar, tá? Então, a mobilização para eventos. Segundo aspecto que o mobilizador pode atuar é na distribuição de materiais. A gente está falando aqui de revistas, de folders, de cartas informativas, né? E sim, até mesmo quando você divulga o post de um missionário hoje, né, a maioria dos missionários que estão não em países perseguidos, né, mas que podem falar sobre a sua localidade, podem compartilhar seu trabalho de forma pública, eles fazem isso nas redes sociais. Hoje é um instrumento de comunicação muito grande. E quando você compartilha isso, você está mobilizando.
quando você divulga uma carta informativa, quando você passa uma informação sobre missões para frente, quando você divulga uma campanha que o missionário está fazendo, tudo isso você está mobilizando. Quando você compartilha isso com a sua igreja, no grupo da igreja, ou com seus amigos do trabalho, né? Você envolve a sua comunidade naquele objetivo ali, você está auxiliando sim. E fazendo esse material para a igreja, né? Aquilo que você conhece, os contatos que você tem, você está compartilhando essas fontes com a sua igreja. Quanto mais informação você consegue levar para a igreja, melhor. A informação, lembra que a gente falou? É através dessa informação que o meu coração vai percebendo a necessidade, percebendo, né, onde eu posso agir. O Espírito Santo vai trabalhar aqui dentro da gente, mostrando o que nós podemos fazer. Terceiro ponto, movimentar e mobilizar irmãos, né, para participar de escolas e treinamentos missionários. Isso é uma coisa nova que está chegando agora, né, nessa geração aqui de crentes que estão se mobilizando para estudar missões. Muitas vezes só se fazia seminário, aquele um irmão na igreja que tinha um chamado, né, para pastorear. Hoje, graças a Deus, muitas pessoas, né, que não têm um chamado específico para pastorear estão se envolvendo em seminários de teologia, de missiologia, para servir melhor a igreja local, né, para ter um conhecimento ali bíblico eficaz, para usar no discipulado, para usar na própria vida, poder aplicar, entender melhor a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, quantas pessoas têm buscado conhecimento nessa área. E com missões não é diferente. Não, se a igreja não tem ela mesma ali um treinamento sobre missões, uma escola de missões da própria igreja local, nem toda igreja consegue ter uma estrutura para isso, é importantíssimo que se levante um mobilizador que esteja direcionando pessoas para as escolas de missões. Não necessariamente uma pessoa que quer ser missionário, mas a igreja, toda a comunidade, ela precisa ter uma dimensão do que é missões, em que área ela pode atuar para contribuir com missões. Então, seja uma pessoa que leva adolescentes, jovens, crianças, existem muitas escolas de missões para crianças, então esteja movimentando a sua igreja para participar desse contexto missionário. Existem escolas de missões que duram 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, dá para todo tipo de agenda. Existem escolas de missões noturnas, que quem está trabalhando ali não tem como parar, pode estar encaixando na agenda também. Então, não tem muita desculpa hoje. Existem escolas de missões, cursos online para fazer. Então, querendo, você acha uma oportunidade de você estar aprendendo mais sobre missões, tá? E envolver a igreja nisso é importantíssimo. Quarto ponto aqui, o apoio na criação de departamentos de missões. Gente, vamos com um pouco mais de delicadeza aqui, né? Existem algumas igrejas que ainda não possuem nenhum trabalho com visão missionária. Não tem um departamento de missões, nem mesmo um grupo que ore por missões. Então, essa pessoa que vai mobilizar, vai despertar o entendimento, né? Primeiramente da liderança, de que precisa ter um envolvimento mais sério com missões, né? Explicar biblicamente todo esse contexto. E aí, também tem um outro aspecto de igrejas que têm, sim, departamentos de missões, mas que não se faz nada, ou muito pouco. Então, o mobilizador ele vai dar esse gás para a equipe, até trazer informações, lembrando muito do coração de Ananias, de Barnabé, né, que a gente falou na aula passada. Não é um coração de dividir, de criar confusão, bagunçar, não. É de unir cada vez mais, de somar, né? É esse pensamento do mobilizador. Ele não está ali para tomar lugar de ninguém, para querer saber mais. Ele está ali para dizer assim, eu estou à disposição, vamos fazer mais e melhor. É essa perspectiva que o mobilizador tem, tá bom? Um quinto ponto aqui é de observar na igreja, né? O mobilizador ele precisa ter essa sensibilidade para ver quem na igreja que tem dons que são úteis no campo missionário ou em áreas que pode atuar também em missões, né? Muitas vezes existem pessoas vocacionadas ali que não estão na mira da liderança,
que talvez estão ali sendo até desprezadas mesmo. Quantas pessoas, né, quando falam que tem uma vocação, as pessoas, né, não aceitam no primeiro momento, e aí ou as pessoas não têm um certo investimento, principalmente isso é muito comum nos adolescentes e jovens, né? Tem muita vontade, não tem muita experiência, não tem muito conhecimento e acabam que vão apagando aquela chama. O mobilizador não faz isso. Ele motiva muito mais esse jovem, esse adolescente a conhecer sobre missões, a não desistir de investir nessa chamada. Ele também vai procurar recursos para que essa pessoa que tem vocação possa ter uma experiência, possa ter uma instrução sobre isso. Então, esse mobilizador ele vai trabalhar com informação, com instrução, com motivação, vai estar meio que dando uma consultoria. Se ele não pode, ele vai para quem pode, ele vai fazer esse link. Eu me lembro que quando eu estava desejosa de servir missões, não sabia muito para onde ir, mas sabia que ia viver missões. Lembro que uma irmã da minha igreja, ela me levou para uma família missionária que estava se preparando para viajar para o campo, para retornar ao campo. E ela me levou lá para conversar com eles. Eu nem sabia direito o que eu ia falar ou perguntar. Mas ela me apresentou isso assim, ó, essa é Jade, ela deseja ser missionária, vocês têm um conselho, vocês têm uma palavra que possa dar para ela. E eles compartilharam um pouco da experiência deles, deram alguns conselhos, me instruíram muito para fazer um treinamento missionário. E, enfim, aquele encontro foi muito importante, mas principalmente o coração daquela irmã de me conduzir, de me apresentar a pessoas que já estavam vivendo aquilo que eu queria viver, foi muito importante. Então, isso é a mobilização dentro da igreja local, você ser esse apoio, essa pessoa que vai movimentar, né? A gente não tem noção de onde esses movimentos podem nos levar, não temos. Agora, vamos trabalhar a maneira da gente atuar como mobilizador entre a igreja e o campo missionário, para a gente deixar cada vez mais próximos, né? Nós temos toda a possibilidade de que os missionários estejam próximos da igreja, mas a cada dia parece que isso se torna mais distante, né? E não é por falta de meios de comunicação, é mesmo por falta de desejo de estar conectado, né? Então, o mobilizador, ele é fundamental nessa área de comunicar entre essas duas partes que parecem estar tão longe, né? E a gente precisa entender o missionário como parte da igreja. O mobilizador, ele vai sempre lembrar isso para a igreja. Olha, fazem 10 anos que o fulano está trabalhando em outro país, mas ele continua sendo membro dessa igreja, né? Já são 2 anos, 15 anos, não importa o tempo que passa, ele continua sendo membro dessa igreja, a gente continua precisando gerar essa comunhão, né? Porque muitas igrejas apoiam financeiramente, mas também não querem saber como que tá em outros aspectos, né? Ou ajuda em outros aspectos e não auxilia financeiramente. Então, esse cuidado integral a gente vai trabalhar também aqui. Então, em que áreas? O mobilizador ele não precisa fazer tudo, mas ele pode trabalhar em formas específicas. A grande ideia aqui é que toda igreja tenha muitos mobilizadores para que cada uma dessas áreas seja suprida. Se cada um se coloca num lugar e faz o seu papel, uau! Coisas lindas acontecem. Então, observem. Primeira área de atuação aqui de um mobilizador de missões é a área de finanças. Ele vai trabalhar com levantamento de recursos, ele vai compreender o custo de um projeto ou do sustento de uma família, né? Ele pode trabalhar só com levantamento de recursos? Pode, mas também pode ser aquela pessoa dentro da comunidade de fé que vai recolher as ofertas de missões, né? Que às vezes cada membro vai dar uma quantia, essa pessoa vai reunir tudo isso e vai depositar, né? Para que chegue ao missionário. Então, essa pessoa é uma mobilizadora que está atuando especificamente na área de finanças, né? E não é só uma questão de depósito, é uma questão de prestação de contas, é uma questão de perceber, entender questões de câmbio, de moedas, né? Essas diferenças todas e entender o contexto do missionário, perceber que em
meses vão acontecer imprevistos e precisa ser levantado algo específico. Então ela vai compreender isso e vai passar essa informação para a igreja, da igreja para o missionário, do missionário para a igreja e tudo isso nessa área. Temos essa outra área de intercessão, segundo ponto, que é compreender o contexto cultural do missionário e tudo que abrange. Então, essa pessoa ela vai se mobilizar para compreender quais são as lutas que o missionário enfrenta no campo missionário, como é que pode atuar. Quais são as batalhas espirituais mais frequentes, né? Onde é que a gente pode atuar? Então, será que essa pessoa pode falar com o missionário assim, olha, quando tiver numa luta, numa crise, num dia que você quer desistir, quer voltar, você pode compartilhar que a gente vai estar guerreando pela sua vida. Vamos estar auxiliando você, vamos estar suportando você em oração. Olha como isso é importante. Lembra de Ananias, uma oração que pode transformar um cenário inteiro. Então, um mobilizador que está ali, se importando com o que está acontecendo no campo, querendo saber detalhes, querendo compreender como pode suprir uma necessidade nessa área de intercessão, levantar um clamor, gratidão. Que coisas boas aconteceram no campo missionário para a gente agradecer a Deus. Pelos discipulados que deram certo, pelos cultos com as crianças, por uma pessoa que se converteu, entende? Por uma necessidade que foi suprida financeiramente, uma luta, que estava uma conta que foi paga. Vamos agradecer a Deus por isso. Então, um mobilizador na área de intercessão, ele trabalha com isso. Terceiro ponto, motivação e encorajamento. É muito importante lembrar que missionário não é super-herói. Missionário é um ser humano comum, com dores, com fragilidades, com vulnerabilidades e que precisa dessa motivação. A gente precisa entender essa vida do missionário, que é diferente, né? Todos nós passamos por dificuldades, sim, a vida é difícil para todos, mas é importante a gente lembrar que para o missionário muitas dificuldades foram escolhas que ele abraçou por causa da chamada. Existem muitas coisas que ele pode, a qualquer hora, dizer assim, não quero mais isso, não quero mais depender de oferta, vou embora, vou trabalhar em outra coisa, né, como ganhar o meu dinheiro, como todo mundo está fazendo, e ele não faz por causa de uma palavra de Deus, né? Talvez ele diga assim, eu não vou mais ficar longe de toda a minha família, passando por tantas privações emocionais, tantas dores emocionais por conta disso. Ele pode dizer, não quero mais isso, mas ele fica porque tem uma palavra de Deus. Então, observe muitas dificuldades na vida do missionário que ele poderia simplesmente acabar, mas ele abraça essas dores e essas renúncias por causa de uma palavra de Deus. Você entende isso? Que são coisas que poderiam ser diferentes, mas ele sabe que ele está entregando aquilo como um sacrifício ao Senhor para o avanço da missão. Então, entenda isso também como uma necessidade, né? Para continuar firme, renunciando, dizendo sim para Deus, dizendo não para a sua própria vontade. Ele precisa desse ânimo constante também. Tá? Quarto, o cuidado integral, né? A gente já falou do missionário como parte da igreja, como parte do corpo. Se o missionário sofre, todo o corpo sofre. Então, entender esse missionário que tem uma mente, que tem um corpo, precisa desses cuidados. Quem é essa pessoa que vai mobilizar quando o missionário precisa fazer uma cirurgia, ou exames, ou um imprevisto que acontece no campo, algum acidente, alguma coisa, ou um quadro de ansiedade, de depressão? Quem vai lidar com isso? Com quem o missionário vai contar nesse aspecto? Então, a gente vai ter uma pessoa que vai se mobilizar para trabalhar nesse cuidado integral do missionário, nessa parte de férias que o missionário tem, né, quando visita o seu país, que geralmente tem uma agenda lotada, e o que menos faz é descansar. Como essa pessoa pode apoiar o missionário nesse período e tudo mais. Tá? O quinto ponto é na área de treinamento, despertamento e conscientização. Eu sei que eu já falei disso aqui quando a gente trabalhou com igreja, mas observe aqui, talvez a pessoa diga assim, eu queria compartilhar sobre isso, motivar pessoas, mas eu não tenho esse dom de falar, eu não sou do público. Mas essa questão do despertamento da conscientização não precisa ser feito para multidões. Se você fala com uma pessoa, motiva uma pessoa,
sabe? Faz com que uma pessoa se engaje em missões, você já fez algo grande, porque essa pessoa que você conquistou, encorajou, motivou, vai motivar outra pessoa, vai fazer a parte dela e vai mobilizar outra pessoa. Então, uma pessoa que você mobiliza, você não tem noção do fruto, do tamanho do fruto que é. Porque essa pessoa mobilizada mobiliza outra, que mobiliza outra, que mobiliza outra, você não sabe o que a sua semente gerou. Então, não despreze essas pequenas ações. Você não sabe o que isso vai se tornar. O que essa tua oração, sabe? Ananias sabia o que aquela oração dele, para quem que ele estava orando? Será que Barnabé sabia quem que ele estava apresentando? Será que ele tinha dimensão? Só Deus. Às vezes a gente não sabe por quem que a gente está orando, por quem que a gente está ofertando. Só Deus que sabe a dimensão de onde a nossa oferta que a gente considera pequena vai chegar e vai alcançar. Nós não precisamos pensar em quantidade, em números, em grandeza nesse aspecto humano. A gente precisa confiar em obedecer e Deus vai fazer e vai cumprir a vontade dele através da gente. Isso deve nos bastar. Isso deve alegrar o nosso coração. Amém? Número 6. Serviços diversos, né? Aqui você pode atuar como que você já atua no seu dia a dia. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com algumas missionárias que falavam assim: ninguém quer ler as minhas cartas informativas porque são muito feias, eu não tenho jeito para decorar ou para fazer alguma coisa, é só uma folha do Word, ninguém quer ler minha carta, né? E eu estava buscando uma pessoa que trabalhasse com design para poder organizar aquele texto dela, os pedidos de oração e tudo mais. Então, uma pessoa que é designer ou que tem uma habilidade para fazer isso e assume um missionário, né, para que possa auxiliar ele nisso, tá fazendo uma coisa incrível na vida de um missionário e tá tirando um peso de um trabalho que é difícil para ele fazer, sabe? Uma outra área, a questão de finanças também, um contador que pode estar auxiliando nessa, talvez você não saiba, né? Mas um dos trabalhos do missionário tem a ver com essa prestação de contas, o envio de planilhas, todo o recurso que é enviado para uma missão, que é organizada, essa pessoa vai ter que fazer uma prestação de contas, tem planilhas para preencher, tem que arquivar todas essas notas e recibos e tantas coisas. Gente, é tudo muito organizado. Tem essa parte burocrática também na missão. Então, se tem alguém que pode auxiliar nessa área, também auxilia o missionário. Na parte de nutrição, a gente já recebeu um auxílio nisso, né? Por exemplo, às vezes a gente não imagina detalhes da vida do missionário. Você vai para um campo que não tem a mesma comida que tem no seu país. E aí você precisa da ajuda de uma pessoa. Às vezes você não tem recurso para comprar uma comida que você comprava e consumia antes. Então, como é que você vai ter uma alimentação balanceada, nutritiva, com os recursos que você tem, com os alimentos que aquele país tem? Alguém que auxilie nisso, entende? E às vezes em coisas simples, sabe? Esses últimos meses estive acompanhando algumas missionárias que grávidas tendo filhos em campos, aquele medo, né, de não ter rede de apoio, de mudar a vida toda. E eu passei por isso também, tenho dos meus filhos no campo missionário, não tive pessoas para me auxiliar nisso. Então, às vezes a gente acha que a gente não tem nada para oferecer, mas às vezes a nossa experiência, compartilhar a nossa experiência, dar uma dica de mãe, de dona de casa, sabe, essas coisas simples, de dividir momentos, amizade, tudo isso pode contribuir para um missionário que está no campo. E aí eu quero terminar só te dando uma ideia aqui do que um missionário faz, né? A gente tem aqui visitas, evangelismo, discipulado, isso aqui é o que todo mundo, acredito que entende e vê, né? Mas ainda tem muitas outras coisas. Tem estudo de campo, de cultura, da língua local, que o missionário tem que se dedicar muito tempo. Tem produção de material literário. Então, a maioria dos campos não tem materiais de evangelismo, de discipulado. O missionário tem que preparar, tem que fazer. Muitas vezes tem que trabalhar na tradução da Bíblia. O missionário ele vai ter que trabalhar com treinamentos, formações de obreiros locais para continuar, deixar esse legado, poder sair e o trabalho não parar, o trabalho não depender dele. O missionário muitas vezes está envolvido com projetos sociais, ele vai dar aulas, vai dar cursos, vai trabalhar junto das comunidades, às vezes com empreendedorismo, enfim, com várias áreas em que podem levar o evangelho
para as comunidades, ele tem que trabalhar com cartas informativas, missionários participam de reuniões de planejamento, de prestação de contas, existe uma parte burocrática dentro da missão. O missionário ele tem que estar em contato com as suas lideranças, com os seus parceiros, seus mantenedores, seus intercessores, para compartilhar os desafios, os testemunhos, os pedidos de oração. E o missionário ainda tem uma vida pessoal, tem família, tem casamento, né? Filhos, boleto para pagar, compra para fazer. Tudo como qualquer ser humano. Então, gente, é muita coisa, são muitos detalhes no trabalho de um campo missionário. Se você pode ser alguém que alivia esse fardo, que facilita esse trabalho, que coopera com o missionário, você está junto na missão. Seja essa pessoa que alivia o fardo, seja essa pessoa que auxilia, seja essa pessoa que mobiliza para que o reino de Deus avance, para que a obra seja eficaz, para que nós tenhamos mais obreiros saudáveis, mais pessoas engajadas. Vamos juntos? Se levante como mobilizador, deixe Deus falar ao seu coração e obedeça aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Amém? A gente se vê na próxima aula.